Boa tarde, meus amigos. Os acontecimentos desta semana, que está se encerrando, os acontecimentos políticos foram muito alvissareiros. Eu estou falando da eleição do Rodrigo Maia como presidente da Câmara. A diferença de votos foi brutal. Dá um claro recado que o Temer está no comando das ações e que a Dilma pode esquecer completamente, pode parar de pensar em voltar ou ter alguma possibilidade ou chance de voltar ao governo. Isso foi fundamental. Outra coisa que foi bastante interessante é que ali, naquele momento, foi sinalizado o enterro do famigerado político Luiz Inácio Lula da Silva. O Luiz Inácio Lula da Silva tramou a candidatura do Marcelo Costa, o ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff, o homem que votou contra o impeachment, deixou de ser ministro para ir ser senador e votar contra o impeachment. Lula fez uma articulação e colocou como um dos candidatos. E parece que foi exatamente a senha. Quando Lula articulou esta candidatura, o jogo virou completamente. O Marcelo nem sequer foi para o segundo turno. E isso diz o seguinte: o Lula voltou a ser aquele políticozinho pequeno que ele sempre foi. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o PT, os lulopetistas e até outras pessoas de outros lugares diziam que Lula era um dos maiores políticos do Brasil. E dentro do meu conceito, dentro da minha percepção, Lula nunca foi um político. Ele foi um malandro. Ele foi um articulador de baixo nível. Qual foi o sucesso que o Lula teve? Por que esse sucesso ele teve? Simplesmente o seguinte: ele foi eleito presidente do Brasil. Portanto, tinha a caneta na mão, tinha todos os recursos possíveis na mão, desviou recursos do governo para isso, desviou recursos do Petrolão para isso e, obviamente, o Lula comprava políticos, comprava apoio, comprava popularidade. Ele é um comprador de sucesso, um comprador de popularidade, um comprador de apoios. Isso basta que qualquer um tenha a cara de pau, o desejo, a vontade de roubar, a falta de escrúpulos para fazer o que Lula fez. Lula não tem escrúpulo nenhum. Lula diz uma coisa a você, diz outra ali, que é exatamente ao contrário, e sempre foi isso. Ele chegou a dizer que ele era uma metamorfose ambulante. Bonito, poético. Ele é uma pessoa que não tem palavra, que não tem compromisso com nada, não tem ideologia nenhuma. A ideologia dele é o bolso dele e o poder para ele permanecer. Vocês sabem que o único projeto, pensei, qual foi a única coisa que Lula fez nesses tantos anos de poder? 15 anos de poder, porque ele botou Dilma, 15 anos de poder. A única coisa que ele fez e que ele se vangloria é da inclusão que ele fez, tirar 40 milhões da miséria e colocar na classe média. Mas ao final, tá vendo aí que isso zerou. Ao contrário, ficou negativo. Porque voltaram mais de 80 milhões, ou seja, aqueles 40 e mais 40 para a pobreza devido à situação difícil que o Brasil atravessa. Agora, uma inclusão social, com certeza ele fez e fez bem feito. Foi ele, a família dele, os amigos dele, Zé Disseu e etc., se tornaram milionários, roubando o governo, roubando a Petrobras
e todas as empresas que estavam sob o poder dele. O Lula se associou aos empreiteiros que ele tanto condenava para roubar o povo brasileiro. Isso foi a maior inclusão que já houve na história desse país. Foi a inclusão de Lula e família e amigos na classe milionária, bilionária desse país. Muito bem. Então, do lado político, nós já tínhamos visto alguma coisa na eleição passada. E eu vou colocar aqui os exemplos. Nós vimos que o Lula não tinha nenhuma capacidade. Ele escolheu para ser governador do Rio de Janeiro Lindenberg Farias. O que aconteceu? Nem para o segundo turno Lindenberg Farias, nem puxando o saco, nem sendo papagaio de pirata do Lula, ele conseguiu o segundo turno. Foi o que aconteceu com São Paulo com o Alexandre Padilha, que o Lula foi para lá fazer campanha para o Alexandre Padilha. Nem deslanchou. Foi uma vergonha a performance do Alexandre Padilha em São Paulo, politicamente. Lula fez questão de pessoalmente fazer campanha para o Elton Barbalho, que é filho do Jader Barbalho, no Pará. O que aconteceu? Perdeu as eleições. Eu acho que se ele não tivesse, ele teria ganho, porque Jader Barbalho tem mais prestígio do que ele. Quem era o candidato dele a ser governador da Bahia? Era o moleque de recado dele, o pau de mandado dele, Sérgio Gabrielli. Os baianos não aceitaram, colocaram o Paulo Costa, acho que é o Paulo Costa, que, num passe de mágica, na véspera da eleição estava perdendo. Todas as pesquisas davam como ele fosse o grande perdedor. Ganhou sem passar pelo segundo turno. Foi o que houve? O Lula foi para lá. Ele levou um carro forte de dinheiro. Pergunta na Bahia que todo mundo sabe disso. No interior da Bahia, então, os eleitores receberam dinheiro vivo para votar no candidato do PT para governador da Bahia. O senhor Jacques Wagner e Lula são responsáveis por essa roubalheira toda e levaram dinheiro para a Bahia para eleger Paulo Costa. Muito bem. Então, foi um verdadeiro fracasso. O que aconteceu em Belo Horizonte? A mesma coisa. Com Fernando Pimentel, que roubou e muito para aplicar os recursos na campanha de Belo Horizonte. O Lula também levou uma montanha de dinheiro, juntamente com Dilma, dos empreiteiros, e ganharam as eleições. Aliás, todas as campanhas vitoriosas do PT para presidente são estelionatos eleitorais. Todas foram fraudulentas. Todas! Desde a primeira. E a primeira, o Duque Mendonça confessa claramente. Fez acordo antes do Lula ser eleito, em 2002, para que fosse pago pelo Lula depois que ele fosse governador. Confessou em plena CPI do Correio. Tá certo? Ao vivo e a cores, porque eu assisti, ninguém me disse. E agora, por último, uma última derrota cachapante na eleição do presidente da Câmara, apoiando Marcelo Costa. Então, ele está arrasado politicamente. Pode desaparecer. Então, o Lula político acabou de acabar. Já pode ir para a cadeia. Não é? Como está dito aqui, já pode ir para a cadeia, que é o lugar dele. Já devia estar há muito tempo na cadeia, nem devia estar aí, se articulando. E a futura derrota, se é que ele vai, e se é que a Jandira não vai dar um jeito de escapar disso, ele diz que vai eleger Jandira Fegali prefeita do Rio de Janeiro. Jandira não vai aceitar isso. Jandira vai cair fora disso, porque ela sabe que será fragorosamente derrotada se o Lula participar pessoalmente da campanha dela. O total de votos delas, se o Lula assim o fizer, não dará para se eleger vereadora do Rio de Janeiro. Meus amigos, é isso aí. Aquele homem, o mais popular presidente que o Brasil já teve, chegou a 84%, hoje está descendo a ladeira e se candidatar a vereador vai ter dificuldade. Primeiro porque ele vai para a cadeia, não é? E depois da cadeia é difícil, né?
difícil de sair se candidatar a alguma coisa. Ok, pessoal, tá chegando a hora. A Dilma vai sair. E o Lula, a Luiz Mercadante, Collor, Collor de Mello, Renan, todos vão para a Papuda. Um grande abraço para vocês. É isso que todo brasileiro sério espera. Um abraço, tchau e bom fim de semana.